Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Tito Júnior Terapeuta, sou eu quem vos falo. Eu quero começar agradecendo a todos aí que estão do outro lado da telinha, dando aquela força, seu like, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, nos ajudando a levar a mensagem aí a outras pessoas que sofram, em detrimento, dessa doença, desse problema tão avassalador, tão crítico, que é a droga, que é a dependência química, Então, pessoal, hoje nós vamos trazer um tema aí muito importante, Um tema que vem sendo pedido aí pelas mães, pelos familiares, Tito, como eu faço para saber, se o meu familiar, é um dependente químico ou não? Se ele está num estágio ali de uso recreativo, de uso abusivo, ou se já instaurou aí a dependência química. Então, pessoal, isso é muito sério, Todo diagnóstico ele deve ser feito por um profissional capacitado. No caso da dependência química, que é uma doença mais complexa, cheia de nuances ali, de diferentes adoecimentos, esse diagnóstico ele deve ser feito de preferência por uma equipe multidisciplinar, composta aí de profissionais da área da saúde mental, Então, assim, de preferência também que esse profissional ele tenha alguma capacitação na área da dependência química. Então, assim, a gente pode ter essas informações, mas seria muita irresponsabilidade algum familiar, não é até mesmo um profissional, fechar um diagnóstico sozinho sem uma avaliação de um outro profissional. Então, os familiares aí que não são formados, não têm a capacitação técnica, esse questionário, essas informações é para trazer um pouco mais de clareza e entendimento e não para você saírem diagnosticando aí as pessoas. Tudo bem? Então vamos lá, A Organização Mundial da Saúde, a partir do CID-10, e a Associação Americana de Psiquiatria, que é a partir da DSM-4 e DSM-5, que é a nova atualização aí, dessa classificação americana de psiquiatria, desenvolveram um questionário na área da saúde física e mental, alguns critérios para se chegar a um diagnóstico de dependência química. Eles são 7 critérios principais, eles são 7 conteúdos ali principais aonde você vai poder ter esse entendimento, se caso seja um profissional, a partir disso vai poder se chegar a um diagnóstico de dependência química. Então esse vídeo de hoje nós vamos dar essas dicas e esses critérios para aquela família, ela comece a ter ali um entendimento, ela comece a ter uma clareza ali do grau de adoecimento do seu familiar. Então assim, o primeiro critério que nós vamos falar, lembrando que são 7 critérios, o primeiro critério é o estreitamento do repertório. O indivíduo, o personagem ali, ele começa a usar a droga numa frequência maior. Anteriormente, na escala ali de adoecimento, no uso como usuário seria de vez em quando, muito esporadicamente. No uso recreativo, aquele personagem, aquele indivíduo ali, ele começa a usar em festas, em baladas, para alguns compromissos sociais naquele sentido, Aí o uso abusivo, onde ele começa a usar ali com uma rotina um pouco maior. Já na dependência química, esse primeiro critério, para se diagnosticar, para chegar aí a essa conclusão, é o estreitamento do repertório. Esse personagem, esse indivíduo, ele passa a usar a droga praticamente todos os dias da semana, independente de horário, para ir ao trabalho, quando está em casa, ele arruma ali algumas desculpas, ele arruma ali motivos para estar usando essa droga com uma frequência, com um estreitamento maior. Então, o familiar ali, aquele dependente químico, aquele indivíduo começou a usar a droga numa frequência maior, praticamente todos os dias da semana, lembrando que
o número de dias que a pessoa usa não necessariamente significa que ela, né, é um dependente químico ou não. Né? Lembrando, quem assistiu os vídeos anteriores aí, né, que é a questão de como a droga está inserida ali no contexto de vida daquela pessoa, né? Qual que é o papel daquela substância ali. Ela tornou-se ali o principal, a referência principal de vida. Então, independente de quantas vezes a pessoa usa a droga, pode sim ou não, né, chegar a um diagnóstico, entender ali um quadro de dependência química. Mas dentro dos critérios, dos 7 critérios, esse estreitamento do repertório é um critério, né, que unido a outros critérios pode se desenvolver, pode chegar aí a um diagnóstico de dependência química. Né? O segundo critério é a tolerância. Então, assim, o indivíduo ele precisa normalmente de uma quantidade maior daquela substância para obter, né, os mesmos efeitos, né, as mesmas sensações que antes. Né? Então, primeiro critério, né, o estreitamento, né, do repertório, do padrão de uso. A tolerância, o segundo critério. A síndrome da abstinência é o terceiro critério. E a síndrome da abstinência, como que pode se entender, né? Como pode se caracterizar? Depende muito da droga que cada indivíduo usa, depende muito do grau de adoecimento de cada indivíduo, depende de uma série de fatores, mas ela pode se caracterizar por intolerância, por irritabilidade, por perda de apetite, por uma depressão, por ansiedade, por dores de cabeça, né? Então, assim, até como eu disse, né, do tipo de droga que aquele indivíduo está usando, né? Por exemplo, se for uma droga com um poder maior de toxicidade, né, uma droga ali estimulante do sistema nervoso central, no caso da cocaína, do crack, as crises de abstinência, elas tendem a serem maiores, né? Então já vimos aí o estreitamento do repertório, padrão ali de consumo, a tolerância, a síndrome da abstinência, o comportamento de uso, né? E como se configura esse comportamento, esse critério? Aquela pessoa, aquele usuário, ele deixa, né, de ter a responsabilidade ou a inibição, né, com relação ao seu comportamento, ao uso daquela substância. Ela passa a usar para ir trabalhar, ela passa a usar nos intervalos do trabalho, ela passa a usar, né, dentro de casa, ela não respeita mais ali o contexto social, para ela qualquer lugar ali, não importa mais o que as pessoas vão pensar, né, com relação ali àquele uso daquela substância. Né? Outra característica da dependência química, outro critério, né, é o alívio ou compensação. Né? A pessoa ela passa a usar a substância, ela usa a substância para reprimir, para camuflar algum sentimento, algum problema, alguma frustração, alguma perda, né, dentro do contexto da vida dela. Né? Então, assim, a droga passa a ser compensatória, ela passa a trazer um alívio para aquela estrutura ali daquele ser humano. Né? Então, assim, toda vez que aparecer algum problema, né, ele vai justificar: eu vou fumar porque vai aliviar as minhas dores, eu vou usar porque vai diminuir eu vou esquecer dos meus problemas, né? Eu vou usar porque é bom para isso, se me faz bem de alguma forma, né? Então tem essas características. Outro critério é a fissura, que é diferente da abstinência. As duas andam ali bem paralelas, né? Mas a fissura é aquela necessidade incontrolável de fazer o uso daquela substância. Isso a pessoa vai se colocar em risco, algumas vezes vai delinquir, vai deixar de pagar alguma conta, de arcar com algum compromisso para fazer o uso. Ela precisa daquela substância,
do uso daquela substância a qualquer preço, né? Então, assim, uma coisa boa a salientar, vai uma dica aí para vocês, dependente químico, familiar. A fissura, ela tende a durar 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Então, assim, se você tiver outro comportamento compensatório que traga algum prazer, né, que traga alguma satisfação, essa fissura ela vai passar, né? Inicialmente, esse comportamento, essa fissura, ela vem mais recorrente, né? Ela vem mais vezes ao longo do dia, mas com um comportamento adequado, com técnicas adequadas. Por exemplo, praticar um esporte, namorar, ler um livro, assistir um bom filme, comer, né? Alguma coisa aí. Cada indivíduo ele tem as suas características, as coisas que eles gostam mais ou menos de fazer, né? Então, lembrando, essa fissura, ela tem um período ali de duração máximo ali de 3 e 5 minutos. Então, assim, se você tiver um comportamento assertivo, um comportamento funcional que traga prazer, essa fissura ela vai passar. Ela pode vir aí daí 5 minutos, daqui 30, daí 1 hora, daí um dia, daí um mês, né? Mas quando vier, existem técnicas onde você pode usar para diminuir aquela compulsão, aquela vontade incontrolável, né? Outra característica, outro critério importante para se diagnosticar a dependência química é o processo de recaída. Então vamos dar exemplos aqui. Aquele paciente, aquele indivíduo que tenta paralisar e até consegue paralisar por 1, 2 dias, né? Tem que entender também que algumas vezes essa paralisação pode ser uma intoxicação aguda da substância, né? Que o próprio organismo ali, a pessoa, tem 3 dias que eu não uso, eu consigo parar quando eu quero, eu uso quando eu quero. Normalmente assim, o organismo ele já está tão intoxicado que o próprio organismo rejeita de alguma forma aquela substância. Então assim, tem que entender o que é abstinência, né, direitinho, precisa de uma avaliação para entender esse contexto. Mas falando da recaída, né? Aquela pessoa que consegue ficar ali 1, 2 dias, uma semana, um mês sem uso e ela volta a usar a droga naquele mesmo padrão de consumo ou um padrão maior, normalmente as recaídas, a volta do padrão de consumo, de uso daquela substância maior e não consegue manter as características, não consegue manter ali a sua abstinência, é outro critério. Então falamos 3 critérios principais aí, né? O estreitamento do repertório, falamos da tolerância, falamos da síndrome da abstinência, falamos do comportamento de uso ali inadequado, o alívio ou compensação, que usa a droga para esse alívio e essa compensação, falamos da fissura e falamos da recaída. Então essas são as 7 características principais, critérios principais para se chegar num diagnóstico de dependência química. Se o usuário, né, se aquele indivíduo, ele já compreende 3 dessas 7 características, já pode se configurar um quadro de adoecimento, né, a dependência química, o CID-10, alguma outra característica, caso tenha transtorno ou comorbidade ou alguma outra patologia física, né, que pode vir atrelada como um transtorno de base ou como uma comorbidade, né, que tem essa relação que nos vídeos anteriores eu falo, né, de transtorno de base e comorbidade. Vou deixar aí o link aí para vocês acessarem, né? Então assim, eu espero que tenha trazido entendimento, né? Para as pessoas aí que me pediram, a todos que estão ouvindo, né? Mas aí falaram, né, Tito, mas meu filho ele trabalha, né, o dia inteiro, ele usa só à noite, ele é dependente químico? Eu vou dar exemplo. Hoje teve uma irmã aqui no meu consultório falando que o irmão dela ele trabalha de segunda a sábado,
todos os dias, não perde trabalho, mas ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz, se ele não tem em casa, ele sai para comprar, a droga dele de preferência é o crack, e ele faz uso daquela substância praticamente todos os dias. Então, assim, ele é um dependente químico? Sim, né? O comportamento dele não é porque ele está trabalhando. Provavelmente ele está trabalhando porque para manter financeiramente aquela droga, né? Principalmente uma droga com um poder de toxicidade tão grande como o crack. Provavelmente ele não vai conseguir manter esse trabalho, não vai conseguir manter, né, uma vida social, um padrão social de comportamento funcional. Se não for por vontade própria, né, provavelmente por algum adoecimento físico ou mental em decorrência daquele uso abusivo, daquele uso indiscriminado, né? Existe aí, né, já foi falado aí num vídeo anterior, vou deixar aí também o link para vocês, né? Como que se identifica isso, né? Com relação à dependência, ao dependente químico. Existe aí uma mística, né? Que dependente químico, alcoólatra, é somente aquela pessoa maltrapilha, marginalizada, às margens da sociedade, que está ali debaixo das marquises. Não necessariamente. Como eu acabei de dizer, aquele pai de família que trabalha a semana inteira, mas chega no final de semana, a vida dele só gira em torno do álcool ou da droga, que ele não tem tempo, ele não tem paciência ali com os outros membros da família, com seus filhos, com sua esposa, ele agride a sua família, a sua esposa, verbalmente ou até mesmo fisicamente, né? Para vocês entenderem é o seguinte, quando a droga ela começa a tornar o personagem principal, né, dentro da vida daquela pessoa, a pessoa até trabalha, mas ela trabalha pensando em sair e usar droga, né? Ela até trabalha, mas ela trabalha sabendo que se ela não trabalhar, ela não vai ter condições de pagar por aquela substância, né? Aquela pessoa que ela trabalha, né? Mas ela acha que a única coisa que alivia ali os problemas do dia a dia, as dificuldades, né? Somente depois que ela usa a substância de preferência. Então, assim, precisa-se de uma avaliação. Então aquele usuário que usa maconha uma vez por dia, ele pode ser diagnosticado como um dependente químico? Pode. Depende do contexto que aquela maconha ali está inserida dentro da vida dele, né? Como eu devo agir, né? Num quadro de adoecimento, somente a partir do tratamento. Provavelmente, né, provavelmente ele vai precisar de uma medicação, de terapias, um cronograma, um projeto ali, um plano de tratamento, né? E na questão daquele usuário, uso recreativo ou uso abusivo, né? Independente dessa escala ali, né, de adoecimento, que eu já falei também em vídeos anteriores, né, o uso recreativo, o uso abusivo, até se instaurar ali a dependência química, mas desde o uso, a droga ela já vai trazer alguma consequência física, mental, comportamental, social para aquele indivíduo. A família deve estar atenta a isso, né? Começou, descobriu que aquele indivíduo ali está fazendo uso daquela substância, procure ajuda. Procure um profissional, traga para ele aí a demanda, né, as características aí do seu histórico familiar, daquele indivíduo, converse com ele, se organize ali entre vocês, membros da família, faça uma reunião prévia, identifique os limites aí de cada um, procure um grupo de mútua ajuda, normalmente aí, como eu já disse também em vídeos anteriores, o Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Al-Anon, e quem não puder ir, tem esses grupos online, tem o GAN, né, em Belo Horizonte, tem outros municípios aí de Minas Gerais, com certeza vai ter alguma pessoa ali que vai poder trazer alguma sugestão, né, dar algum conselho, né? O conselho é complicado, que ninguém aconselha ninguém, né? Normalmente a gente trabalha com sugestões, né? Então assim, mas onde você vai poder identificar, né, o seu
o seu quadro com outros quadros, com acontecimentos ali de vida de outras famílias, de outros dependentes químicos, de outros usuários, de como vocês devem se portar. Né? Nunca prometam aquilo que vocês não possam cumprir, nunca ameacem, né, daquilo que vocês não consigam depois, né, dar solução. Né? É sempre bom julgar claro, julgar transparente. Normalmente a família tenta esconder muito, é um comportamento codependente. Ela deixa de ir em festa porque aquela pessoa ela não tem o controle da bebida, né? Ela tenta esconder ali da sociedade que o filho dela traz algum problema, mas normalmente todo mundo já está sabendo, né? Esse comportamento de esconder essas realidades já se configura ali, já é um critério também para se configurar, para se diagnosticar a doença da codependência. Né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Né? Eu vou trazer mais temas aí como este. Né? Curtam o nosso canal, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para que vocês tenham aí o aviso dos novos vídeos a serem postados. Né? Espero que nós estejamos, né, ajudando aí as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre a dependência química, sobre a codependência, sobre o comportamento, de como atuar. Né? Essa é a nossa missão de levar a mensagem a todos vocês. Mais uma vez, espero que vocês estejam todos gostando. Fica aí um forte abraço para todos e tchau, pessoal!